Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula ao vivo e diária. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim? Estão me vendo bem também? Perfeito, deixa eu abrir aqui. Foi. Então seja muito bem-vindo para você que está vendo a gravação aqui também. Hoje a gente vai falar da sessão de identificação de travas mentais. Seja você que é um aluno da formação TAP, a gente ou para você que não é da formação TAP, tá? A gente vai falar sobre a sessão de identificação de travas mentais. Não ensinarei aqui para você o teste, porque a gente não tem tempo de ensinar aqui nessa nossa aula rápida e diária. Se você quiser saber mais sobre a formação TAP, para você que está vendo a gravação ou está ao vivo, as informações vão estar aqui embaixo, tá? E se você quiser passar pelo teste de identificação de travas mentais com a nossa clínica, comigo, enfim, eu vou deixar as informações aqui abaixo também, tá bom? Galera, só para eu entender. Alguém aqui é aluno da formação TAP e já fez o teste para alguém? Fala eu. Essa aula aqui vai ser muito interessante para você, tá? Se você já aplicou, eu sei que tem alunos da formação TAP que ainda não aplicou, certo? Então, para que serve esse teste de travas mentais? Prestem atenção que tudo que eu trouxer aqui para você vai servir tanto para você explicar para o seu cliente, tá? Tanto para você explicar possíveis dúvidas que ele tenha, ou para você que tem dúvidas se faz ou não faz o teste de travas, enfim, tá bom? Essa aula vai servir muito aqui para você. O teste de travas mentais, galera, ele pode ser também apelidado, só que a gente não costuma chamar dessa forma, tá? A gente fala teste de identificação de travas mentais. Esse é o nome correto. Mas ele pode ser explicado também com outro nome, que seria teste ou seria diagnóstico de travas mentais. Então, diagnosticando qual trava mental está na vida da pessoa. Não está errado falar dessa forma. A gente fala um pouquinho dessa palavra diagnóstico, que, enfim, gera um desconforto em quem ouve, né? Mas é um diagnóstico de travas mentais, ou o que a gente chama aqui de teste de identificação de travas mentais. Para que serve esse teste? Esse teste ele serve para você entender de uma forma precisa, extremamente precisa, de uma forma rápida, o que está travando a vida da pessoa naquele momento. É para isso que serve. Beleza? Essa é a função do teste de travas mentais. E por que eu resolvi trazer essa aula aqui para você? E vou mandar para pessoas que tiverem dúvidas aqui no nosso ecossistema e você pode utilizar essa questão também. Às vezes tem pessoas, e talvez você já tenha feito essa pergunta, e você fala assim, ó, Erilson, mas eu só vou identificar a minha trava nessa sessão? Eu não vou me destravar? Você já se perguntou isso, sim ou não? Ah, só vou fazer o teste? Presta atenção na linha de raciocínio que eu vou desenvolver aqui, tá bom? Eu vou extrapolar o exemplo, porque às vezes é uma pergunta inocente que você faz, e tá tudo bem. Mas eu vou utilizar uma palavrinha dessa frase num tom mais pejorativo, tá? Quando você fala, eu só vou fazer o teste, você está desconsiderando a importância, e talvez você seja leigo nisso, por isso que você está nessa área da terapia estudando, a importância na saúde física de um médico, de qualquer profissional da área da saúde, a importância de um diagnóstico. Quando você fala a palavra só, é só o teste, eu fico me perguntando assim, nossa, mas será que ela fala isso quando ela vai no médico, por exemplo, e o médico faz um diagnóstico errado do filho dela? Você gostaria hoje de um médico fazer um diagnóstico errado do seu filho e dar um remédio que ele não precisaria tomar? Você gostaria disso? Então não é só um diagnóstico. Ou seja, não é só o teste. Porque se fosse só, você faria sozinho e já teria resolvido o teu problema. Mas se você soubesse resolver o teu problema, você já teria resolvido. É porque você está aqui porque você não sabe resolver. Então, quando você fala é só o teste, eu não vou me destravar, você não está entendendo e não está fazendo um paralelo na sua mente que todas as profissões, em sua maioria, da área da saúde fazem isso. Por que o terapeuta deveria ser diferente? Vamos pegar vários exemplos. Eu fui ano passado, em março, fazer fisioterapia. Eu atendi demais em janeiro e fevereiro e me travou a coluna. Eu liguei para uma fisioterapeuta e falei, olha, eu quero marcar uma consulta e tal, com dor na coluna e afins. Daí ela falou assim, beleza, eu preciso que você venha aqui, podemos marcar tal horário, porque eu preciso saber da situação, o que está acontecendo. Falei, beleza, paguei a sessão e fui lá. Você acha que eu falei para ela que ela, nossa, você só vai fazer uma avaliação em mim?
Faz sentido eu falar isso para fisioterapeuta? Você só fazer uma avaliação em mim? Sendo que é exatamente essa avaliação que vai definir se eu preciso, às vezes, de um pilates, de uma fisioterapia, quantas sessões eu vou precisar fazer, em média, tudo por meio dessa avaliação. Aí você fala, eu só vou fazer o teste de duas uma. Ou essa pessoa ela é muito inocente ou ela é muito burra. Que ela não consegue fazer um paralelo com toda e qualquer outra profissão que já funciona dessa forma. No médico. Você vai no médico e fala, tô com dor de barriga aqui e tudo mais. E aí ele fala, olha, você vai tomar tal remédio. Ele fez a intervenção naquele momento? Não. Você teve que pegar o dinheiro da consulta e pagou a consulta dele. Aí ele falou, é esse remédio. Você teve que ir lá na farmácia, pagar o remédio e começar o tratamento medicamentoso. A área da terapia é a mesma coisa, galera. Só que eu não sei o que as pessoas têm na cabeça que elas falam, não, mas eu só vou fazer o teste. Não é só o teste. Experimenta fazer um diagnóstico errado para você ver a cagada que vai dar na tua vida. Imagina uma pessoa e um médico falar assim, doutor, eu tô me sentindo meio ansioso aqui e tudo mais. E o médico fala, ah, beleza, toma esse ansiolítico. E a pessoa tava infartando. Aí ela morre quando chega na casa. Legal? Ou seja, o teste de identificação de travas mentais, presta atenção no que eu vou falar. Ele é mais importante que o tratamento. Quando você vai em qualquer área da saúde, com profissionais bons e capacitados, obviamente, você gasta mais dinheiro, muitas vezes, mais no diagnóstico e na identificação do problema do que na resolução dele. Porque aí você fez um exame de sangue aqui, uma ressonância lá, um raio-x aqui, uma consulta no médico para entender o que esse bendito tem. Nossa, agora entendemos. Então você faz isso daqui. Às vezes sai mais caro o diagnóstico do que a resolução do problema. Na área da terapia é a mesma coisa. Só que as pessoas, muitas vezes leigas ou desprovidas, eu falo desprovidas para não falar outro nome, né? Desprovidas de capacidade cognitiva, elas acreditam que não, é só o teste de travas. Não é só. É uma sessão com um profissional que é especialista para identificar exatamente o que está te incomodando e o nível que isso está te incomodando. Eu não sei se a pessoa que eu atendi agora há pouco está aqui. Enfim, não vou citar nomes, né? Eu fiz a sessão de travas com a pessoa agora há pouco e tudo mais. E ela falou assim no meio da sessão: Edilson, você é um bruxo? Eu falei, por quê? Porque você descreveu a minha vida aqui agora, depois de 40 minutos de sessão. Eu falei, não. É o teste de travas mentais que a gente fez e toda a análise que eu estou fazendo aqui com você do seu problema. Agora eu sei exatamente quais técnicas a gente pode aplicar no seu caso. E a pessoa se assustou. 40 minutos depois eu estava tudo descrevendo ali o que ela estava sentindo na questão da vida dela. Agora eu lhe pergunto, você acha que é só? Não é só. Não é só porque em qualquer área da saúde, primeiro você tem que fazer o diagnóstico, e isso muitas vezes é muito mais caro do que a resolução do problema. A cirurgia às vezes é até mais simples do que identificar o problema. Mas o médico fez lá, fez uma ressonância em você, fez diversos exames. Às vezes não saiu do seu bolso porque foi pelo SUS, enfim. Mas você está entendendo o serviço que é? Não estou falando não necessariamente financeiramente, mas o trabalho que é, você teve que fazer uma ressonância, isso, aquilo e tudo mais. Opa, identificou o problema. Então, essa que é a cirurgia aqui que você vai fazer. Cirurgia, você vai lá, a pessoa passa meia hora e tudo mais, fez a cirurgia e resolveu o problema. Ela demorou mais para fazer o diagnóstico do que para resolver. Então, não é só o teste de travas mentais, primeiro por esse motivo. Deu para entender até aqui? Isso é extremamente importante que vocês entendam. E segundo, mas você não vai me destravar? Depende. Agora eu vou falar aqui do meu ecossistema, tá, galera? Tem uma pessoa que eu sempre estou em contato com o meu time comercial. A gente tem um time hoje que responde suas dúvidas e te auxilia. Quer entrar na formação TAP? Não quer e tal? Enfim, tem lá o time comercial. E a pessoa falou assim, ó, mas eu não vou pagar essa sessão de trava, sendo que eu não vou me destravar, eu só vou descobrir minha trava. Ó, já tá com aquele pensamento de uma pessoa desprovida de capacidade cognitiva que não, é só o diagnóstico. Mas tá bom. Aí eu falei assim para ela, pro meu time mandar para ela. Expliquei pro meu time, né? Galera, quando uma pessoa aqui no meu trabalho, tá? Agora eu tô falando só do meu trabalho aqui, tá, galera? Não tô falando do trabalho dos nossos alunos porque eles não têm essa estrutura, mas tô falando aqui do meu trabalho.
Ah, Edilson, eu queria marcar uma sessão de travas mentais com você para descobrir minha trava, porque eu preciso me destravar e tudo mais. Só que, olha o que a pessoa pensa. Só que, talvez eu não tenha dinheiro para pagar o tratamento, então eu nem vou fazer travas. Você já pensou nisso alguma vez? Eu vou te falar agora o que acontece aqui no nosso trabalho. Para você perceber que uma pequena ação, a ausência de ação no caso, muitas vezes faz você não resolver os problemas da sua vida. Às vezes a pessoa, presta atenção, a pessoa foi selecionada para uma sessão gratuita de identificação de travas mentais aqui. E ela fala, mas eu não vou fazer o meu teste de travas, porque se eu precisar de tratamento eu não vou ter dinheiro. Aí eu falo assim para a pessoa, fulana, quem disse que você precisa de dinheiro para se destravar? Quem disse? Aqui no meu ecossistema, tá? Eu tô falando, aqui. Quem disse? Aqui, quando a pessoa faz o teste de identificação de travas mentais, eu não estou falando que isso acontecerá com você, mas olha o quanto que isso impede a pessoa de crescer. Nós temos terapeutas hoje que fazem um estágio na clínica que passaram por esse processo. A pessoa vem até aqui e faz o teste de travas mentais. E daí existem várias formas de chegar na resolução do problema. Uma das formas é um tratamento comigo, certo? Mas o tratamento comigo tem fila de espera, eu não consigo te atender semana que vem. E segundo, ele é bem mais caro que um tratamento com um terapeuta do nosso ecossistema. Por que é bem mais caro? Porque eu sou professor de 90 mil alunos. Eu cobro no mínimo 6 mil reais num tratamento comigo. Ah, Deus, eu não vou ter 6 mil reais. Mas quem disse que você precisa ter 6 mil reais para se destravar? Existem os terapeutas contratados aqui, que cobram valores mais convencionais. Eu não consigo pagar esses valores convencionais. Beleza, eu tenho terapeutas que estão fazendo estágio aqui, que cobram valores sociais. E eu tenho terapeutas que estão fazendo estágio iniciando que fazem de graça. Qual que é a chance de eu não encontrar um terapeuta para te auxiliar? Só que, olha que louco. A pessoa, devido à crença limitante dela, nem a sessão de travas ela quis fazer. Porque ela já quis alucinar lá na frente que ela não conseguiria. Deu para entender? Aqui eu tô falando do meu ecossistema, tá? Ou seja, às vezes você impede o seu crescimento por não dar só mais um passo. É só mais um passo. Você não precisa. Quando você vai viajar à noite, você não enxerga a próxima cidade, você só enxerga 3 metros na tua frente. Só que o que você quer fazer na tua vida? Você quer se destravar, mas já enxergar a próxima cidade. Não vai rolar, galera. Você só tem que dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. Às vezes, obviamente, você vai chegar na sessão comigo, meus estagiários não têm agenda para valor social de graça. E tá tudo bem. Mas vai que teria um tratamento de graça ali para você. Só que por você não ter dado mais um passo, você perdeu de mudar a sua vida. Deu para entender? Então, por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque tem muitas pessoas que às vezes se bloqueiam porque elas estão pensando no quinto passo, sendo que elas têm que pensar no segundo. Ela não tem que pensar no quinto passo, ela tem que pensar no segundo. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? A próxima coisa é identificar a minha trava. Esse é o primeiro passo de todos. Se você não sabe qual trava você tem, você não sabe qual técnica aplicar. Ponto. Se você não sabe qual problema você tem na tua barriga, você não vai tomar um remédio para o intestino se está com problema no estômago. Você tem que ir no médico e identificar o problema. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Com alguma dor, você não pensa na cirurgia, porque você nem sabe se vai precisar. Não é você o profissional que resolve o problema. Porque se fosse você, você já teria resolvido. Como é um outro profissional que faz isso, você faz o quê? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é uma sessão de travas mentais. Nesse exemplo aqui. Você faz a sessão de travas mentais. E nessa sessão você vai saber os próximos passos. Tem pessoas que chegam, aí para todos os alunos aqui, não é só no meu ecossistema, tá? Tem pessoas que chegam e ela faz o teste de travas mentais e ela não precisa de tratamento. O terapeuta envia algumas técnicas específicas e nem cobra dela. E ela faz e resolve aquela situação pontual. Mas devido a uma alucinação dela, que ela precisaria de um tratamento caro, mas daí eu não vou ter dinheiro, então eu vou ficar aqui na bosta. Não faz. A maioria das pessoas estão travadas porque elas estão pensando no quinto passo e não no segundo. Tinha uma pessoa que eu estava auxiliando aqui, a questão de atendimento e tudo mais, ela me mandou um texto no WhatsApp falando assim, ela precisava fazer uma coisa. Ela precisava fazer uma sessão, gravar e me mandar para eu assistir a sessão. Era só isso. Aí ela me mandou um textão falando que eu não estou conseguindo pensar em post do Instagram, eu não sei qual conteúdo de live eu vou fazer.
Eu falei, fulano, mas você não precisa fazer isso ainda. Você tem que fazer uma sessão, gravar e me mandar para eu analisar a sessão, só isso. Ela estava travada porque estava pensando no 10º passo, não no próximo. Entendeu? Você está no próximo passo, é só isso. Qual que é o meu próximo passo para resolver o meu problema? Você não tem que pensar lá no 10º. É sempre no próximo passo. Daí eu mandei um áudio para ela, ela falou, nossa, Edilson, eu estava aqui com um turbilhão de coisas na minha cabeça. Será que eu falo isso numa live? Nunca fiz live na vida, não sei qual post que eu faço, qual stories que eu posto. Eu falei, não é essa hora de se preocupar com isso ainda. O seu momento faz uma sessão com pessoas que já estão à sua volta, ela já tinha pessoas à volta dela, grava, já te ensinei a gravar, e aí a gente vai ver os próximos passos. Deu para entender essa lógica, galera? O que acontece em todas as áreas da vida? Isso aqui é. Se você só pegar isso, já vai mudar a sua vida. A maioria das pessoas que querem mudar, elas querem compensar o atrasado. A pessoa que quer fazer atividade física, ela quer começar a atividade física, começar a dieta, fazer 5 treinos por dia e compensar os 5 anos que ela nunca fez. Não vai dar boa. Qual que é o próximo passo? Aumento a ingestão de água. É só isso que você precisa fazer. Qual que é o próximo passo? Tira essas pingas que você está tomando no final de semana. Só isso. Não estou falando para você treinar 5 vezes por dia ainda. Nem vai precisar. Então, a pessoa, ela passa travada anos, aí quando ela quer se destravar, ela quer fazer isso em 2 dias. Não é assim que funciona. Existe um processo. Deu para entender? Eu trouxe toda essa lógica aqui para vocês, galera, para você como terapeuta, principalmente da formação TAP, entender a importância do teste de travas mentais. Porque as pessoas, elas não sabem as travas que ela tem enquanto ela não faz o teste. E é você que sabe fazer o teste. É você que sabe identificar a trava mental dela. Então, se você como terapeuta, inclusive, também tem esse pensamento que, é só um teste de travas, você não está entendendo a importância de um diagnóstico correto, seja qual ele for, para qualquer profissão. Deu para entender? Você não gostaria que fosse feito um diagnóstico errado do seu filho quando ele fosse no médico. Da mesma forma acontece para a saúde mental. Se ela faz da melhor forma possível o teste de travas, ela no teste é extremamente sincera, obviamente, e você entende as travas mentais que estão altas no caso dela, você está adiantando anos da vida dela. Porque ela não sabia quais travas estavam presentes na vida dela até aquele momento. Entenderam? Porque se ela soubesse, ela nem precisaria estar ali com você. Então, se a gente fosse falar na questão de valores, você não vai fazer isso. Não é isso que eu recomendo, tá? Então, só faz esse recorte aqui. Se fosse para falar na questão de valores, galera, o teste de travas teria que ser cobrado bem mais caro que o tratamento. Porque um diagnóstico bem feito, a identificação bem feita, uma leitura bem feita da situação daquela pessoa, vai fazer você ter uma brevidade no seu tratamento que sem aquela identificação você não teria. Entendeu? Às vezes ela passou por 5 terapeutas que não identificaram de fato o problema que ela tinha, só iam fazendo sessões e aplicando técnicas, sendo que se aquele terapeuta soubesse exatamente o que incomodava ela no início do processo, as técnicas seriam mais assertivas. É tipo você ficar tomando um remédio para um problema que você não tem. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa aqui próxima, que ela foi diagnosticada com depressão, estava tomando ansiolítico, antidepressivo, estabilizador de humor, e o problema dela era na tireoide. O que tem a ver o antidepressivo com essa merda? Nada. Regulou a tireoide e parou com os estabilizadores de humor. Mas porque o profissional não fez um bom diagnóstico, não entendeu bem a situação, às vezes essa pessoa ia ficar 5 anos tomando um ansiolítico antidepressivo sem necessidade, tendo todos os colaterais daquele medicamento. Obviamente que esse foi o caso dessa pessoa. Não estou falando que todo mundo que tem depressão tem problema de tireoide, tá? Então, entender aqui os pormenores. Não coloca palavras na minha boca. Tem pessoas que precisam do ansiolítico, do antidepressivo, mas não era o caso dessa pessoa. O profissional chegou lá, sei lá, pagou um 500 na consulta, ficou 20 minutos olhando na cara da pessoa, você tem que tomar esse remédio. E pronto, estava tomando antidepressivo lá. Sendo que o problema, ele não pediu nem o exame de sangue. O problema dela não era esse. Deu para entender, galera? Fez sentido a importância? Então, quando você for falar, você não fala só
o teste de travas mentais, porque não é só. É uma ferramenta extremamente eficiente e profunda para identificar o problema daquela pessoa que nenhum outro profissional sabe. Só quem está na formação tá. Não é só. Senão você iria na fisioterapeuta e falava: nossa, mas você só vai me avaliar? Não é exatamente essa avaliação que vai definir o que você precisa fazer. Se é um pilates, se é uma fisioterapia, se é o que é para você fazer. É só essa avaliação que vai definir exatamente todos os próximos passos. É só essa avaliação que vai falar assim, se for um profissional ético, obviamente. A profissional vai olhar para tua cara e vai falar: fulano, você não tem que fazer fisioterapia, vai agora no médico porque não é aqui que você vai resolver. É só a avaliação, uma boa avaliação, que vai te indicar para o melhor procedimento para a resolução daquele problema. E é como eu sempre falo para os nossos alunos: a verdade vende. Então, se a pessoa está com travas baixas e tudo mais, enfim, muitas vezes não é necessário iniciar um acompanhamento. Você vai falar isso para a pessoa. Porque eu acredito que você gostaria, de ir num médico e o médico falar que o meu filho não precisa de uma cirurgia, não estava querendo empurrar que ele tivesse. Mas ele ser sincero comigo. A verdade vende. Então não é só uma avaliação, não é só um diagnóstico, porque se fosse só, a pessoa conseguiria fazer isso sozinha. Deu para entender? Então isso é para quem é da formação TAP, para você entender e valorizar ainda mais o que você faz. E isso é para você que é um futuro paciente, futuro cliente de qualquer terapeuta, qualquer profissional, para você entender que você ficou. Eu acho incrível isso. Assim, na minha cabeça não faz sentido. Uma pessoa de 40 anos falar isso. Não faz. Eu tenho 29 e eu nunca perguntei isso para nenhum profissional. A pessoa pergunta assim: nossa, mas eu achei que eu ia me destravar nessa sessão. Entendi, você ficou 20 anos fazendo merda na tua vida e você quer que eu resolva em 1 hora toda essa cagada que você fez. Como que, na minha cabeça, não faz sentido nem passar pela cabeça isso? Alguém. Não faz sentido. Que pílula mágica é essa que a galera tá procurando que em 1 hora de sessão você vai resolver as 20 anos de cagada que você fez? As ausências de decisões que você teve ao longo da vida inteira. Quem que tá vendendo isso para vocês que em uma sessão você vai destravar tudo? Me diz quem que é essa pessoa que eu quero fazer uma live com ela. Eu quero entender. Porque se eu conseguir destravar você em uma sessão, porra, eu vou querer vender isso. Eu quero aprender. Isso não tem como, galera. Se você ficou anos fazendo cagada, não vai 100 anos para resolver o problema. Não precisa, tá? Da mesma quantidade de tempo. Ficou 20 anos fazendo coisa ruim, vai levar 20 anos para mudar. Não. Mas não vai ser em 1 hora. Por isso que não é uma sessão de destrave. É um protocolo, é um processo de mudança com decisões, às vezes, que você deixou de tomar ao longo de todos esses anos e agora, na hora da terapia, você vai ter que tomar. Por isso que muitas pessoas, às vezes, desistem do meio do processo terapêutico. Com qualquer profissional da área da terapia, pode perguntar. Muitas pessoas, ou às vezes quando estão dando uma melhoradinha, param, ou quando cutuca muito a dor, ela para. Foi isso que ela fez a vida inteira. Apertou um pouquinho, não foi lá e enfrentou o problema, fugiu. Aí ela foi fugindo, foi fugindo, foi fugindo, foi fugindo, até chegar 1 hora que tá 20 anos num concurso que ela não gosta, mas ela já sabia no 3º ano que ela não gostava daquele concurso. Eu, desde o momento que eu pisei na polícia, eu falei: eu não quero ficar nessa merda, eu vou sair daqui. Eu não vou me aposentar na polícia. E eu trabalhei incansavelmente e não fugi desse problema até sair. Aí tem um monte de gente que tá no 2º ano da faculdade, já sabe que não gosta dessa faculdade, mas não tem coragem de trancar. Aí passa ano, sai ano, fez 2 faculdades que não queria, tá num trabalho que não gosta. Agora, na hora da terapia, você vai ter que enfrentar todos esses monstros com a ajuda de um terapeuta, com técnicas, mas a gente vai enfrentar juntos esses monstros. E vai doer. E vai doer. Só que é essa dor que vai levar a gente pro próximo nível. Deu para entender? Então essa live eu gostaria mais de falar desse só sessão de travas mentais. Só para você entender que não é só. Porque você não falaria só quando fosse um teu filho ser diagnosticado por qualquer problema e fosse errado por algum profissional da área da saúde. Então façam uma boa sessão de identificação de travas mentais com as pessoas, analisem qualquer coisa, refaçam o teste na sessão. Tem pessoas que respondem o formulário lá correndo, refaz o teste na sessão para você identificar de fato o problema daquela pessoa o quanto antes e ter clareza do que fazer ao longo do tratamento. Beleza, galera? Perfeito, então. Eu vou finalizar a live aqui. Para você que está vendo a gravação desse nosso encontro, galera,
Se você quer saber mais sobre as travas mentais, sobre a formação TAP, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para quem está vendo a gravação.